foi o Lula ganhar, se unir com os maiores ditadores do mundo. É estranho ou não é? O cidadão, o camarada ganha, ajuda os pobres, gosta dos pobres, todo mundo. É a conversa que se diz. E eu não vou falar só dele não, viu? Espera aí, pra você pensar que eu vou falar só dele. Na hora que ganha, irmão, como é? Irmão, peraí, tu achava normal? Você disse assim, rapaz, quem são os amigos do George? Fernandinho Beiramar? Não, é o traficante ali da esquina. Não, rapaz, olha, o matador de gente ali do outro bairro mandou um abraço lá pro George. Ei, Jorge, ele mandou um abração pra ti. Olha, ele mandou te parabenizar ali o trucidador, como é? Estuprador. Mandou te parabenizar aí pelo porque tu é pastor. Isso é normal, irmão? Aí o Lula ganha. O ditador da Nicarágua fechando a igreja, mata a gente. O da Venezuela quer vir para posse. Os venezuelanos espalhados no mundo inteiro, ele matando todo mundo de fome. O Xi Jinping. Aí fica as maiores ditaduras do mundo abraçando ele. Isso é normal. Mas a gente espera disso porque a gente não vê Deus em coisa nenhuma dele. É verdade ou não? Agora só tem um problema, que a gente tem que abrir os olhos. Sabe por quê? Porque ano passado, quando o Bolsonaro, ano retrasado, ano passado, quando esse presidente Bolsonaro se viu à beira de uma perseguição, sendo perseguido, e à beira de uma tragédia, de uma coisa ruim, os americanos perseguindo, falando dele, aqui no Brasil os órgãos falando dele, e ele já falando até dele ser preso, ele correu para se aliar à Rússia, correu para Moscou, aí foi se aliar à Rússia, nunca condenou a guerra. Isso é assunto deles. Eu disse aqui um dia, discuti com vários irmãos. Irmão, olha, é porque tu não sabe, aquele camarada ele é promíscuo, aquele Zelensky ele é promíscuo. Pode ser o que for, irmão, mas não se pode nos dias de hoje estar se apoiando um ditador, que talvez seja o homem que mais mata gente no mundo, é o Putin. E eu critiquei isso aqui. E hoje de manhã, porque eu não sou ninguém me ouve, né? Eu não sou ninguém, não tem voz, ninguém me conhece. No dia 26 de junho do ano passado, eu falei isso aqui numa pregação, está aqui anotada. Eu falei aqui do Bolsonaro ir para a Rússia. Tu sabe o que o Bolsonaro fez? Sabe o que ele fez? Ele fez igual aos reis de Israel, quando se viam perseguidos pelos inimigos, por não conhecerem Deus, não confiarem em Deus, não terem intimidade com Deus, eles procuravam se aliar a outros reis, e isso entristecia o Senhor. Lembra, não? Você lembra disso? Lembra quando Jeremias pregava que não adiantava Israel esperar a ajuda do Egito? Muitos reis fizeram isso, erraram, porque não, quando se viram. Agora tem um rei que foi diferente. Lembra de Ezequias? Que quando Senaqueribe cercou Jerusalém, que ele se desesperou, e Deus levou um profeta lá para dizer: ó, nenhuma flecha eles lançaram aqui, porque Deus se agradou dele, não precisou ele pedir ajuda de ninguém. E o Bolsonaro se aliou ao Putin, foi lá, sentou com ele, não condenava a guerra, todo mundo percebia aquilo. E eu muitas vezes gritei, e olha o que eu falei aqui, eu anotei, ó. Por quê? Porque nessa época os cristãos criticavam uns elogios que se faziam à China. A Dilma, uns anos atrás, falou que o Brasil tinha que se aliar com a China, não era com os Estados Unidos e nem com outros países, não era com a China. E nós criticávamos a China, falávamos mal da China, que destruía igreja, templo, era comunista, um país com a economia lá em cima, porém o povo é pobre, entre aspas. Por quê? Porque não pode ter nada, tudo é do governo. E eu falei isso aqui, ó. A China comunista, eu botei assim no final, eu botei assim: esse é o Brasil, era o título. E eu falei aqui o que eu escrevi: esse é o Brasil. A China comunista, opressora, destruidora de templos religiosos, era um demônio que todos os que se intitulavam cristãos deveriam manter distância e ter um discurso reprovador. Todo que era cristão era assim, deveríamos ter, senão não era cristão. Presta atenção. Hoje a Rússia, que nesses termos em nada se difere da China,
é aceita com sorrisos e aperto de mão. Eu estou falando isso no tempo que o Bolsonaro se aliou. A Rússia fez e faz pior que a China no mundo. Dos últimos 20 anos para cá, tu tem ideia de quantas guerras a Rússia iniciou e travou? Sabe quantas milhões de pessoas morreram? Eu não digo mais milhares. Milhares é agora que está morrendo. Milhões. Sob o argumento de Putin de proteger a Rússia, de atacar, de proteger a sua soberania, de dizer que a Rússia não vai ser invadida, e sobre esse pretexto a OTAN vai nos atacar. A OTAN quer controlar o Ocidente, o mundo. O Ocidente quer dissolver, acabar com a Rússia, e se une sob esse pretexto, fazendo guerra e matando pessoas inocentes. Presta atenção. Sob esse pretexto vive dizendo que tudo que ela faz, mata. Olha a destruição da Ucrânia. Olha o que ela fez nos últimos países, a Geórgia, aqueles países ao redor, tudo vive aterrorizado pelo Putin. O Bolsonaro sai daqui para se aliar. Eu não vi ninguém cristão dizendo porque votar em Bolsonaro reprovar isso. E eu disse aqui, eu não estou aqui me exaltando não, eu disse aqui e escrevi no dia 26, eu tenho até a prova. Eu vou começar a jogar essas coisas nos e-mails. E muitas coisas eu não gravo. Eu não reprovava a guerra, não dizia nada, sentou com o Putin. Agora nós condenávamos se ele saísse para ir sentar com o Xi Jinping da China, com o ditador da Coreia. Agora, como era o Bolsonaro e tudo que ele fazia, os cristãos assinavam embaixo, na sua maioria. Escute lá, dizendo que é para se proteger e ninguém ataca. Quem atacou a Rússia aqui, irmão? Nesses últimos anos, quem atacou a Rússia? Nesses últimos anos, quem jogou alguma coisa na Rússia? Ele é um paranoico, ele é um louco, doido por guerra. Foram dizer para ele que tinha criança e muita gente morrendo. Isso aqui é fato, eu não estou falando coisinha não. Isso os jornais publicaram. Foram dizer para o Putin que estava morrendo famílias, crianças. Sabe o que ele disse? Todo mundo morre, todo mundo vai morrer um dia. Um discurso irresponsável desse. O Bolsonaro sai, senta com ele, faz acordo com ele, compra dele, vende dele, falta beijar ele, e ninguém dizia nada. Por quê? Porque não se percebe o que o reino das trevas está criando. O Putin destrói a igreja muito mais do que o Xi Jinping. Agora ele não mete trator, ele não joga, não derruba as paredes, mas ele destrói a igreja interna. A igreja lá reza na cartilha dele, a igreja lá prega o que ele disse que é para pregar. Isso aqui é destruição, isso aqui é obra maligna. Ninguém chama o Putin de comunista, é socialista, e nem de socialista não chama mais. Mas no entanto se comporta como o pior dos ditadores, mas de paletó sorrindo e levando a destruição e a guerra. E o nosso presidente saiu daqui e ninguém falou. Só para você ver como o cristão precisa estar acordado, ver as coisas.